inauguração do Sinceramente com Você. Primeiro vídeo do nosso canal, aqui com a Lu, com o Léo, para falar um pouquinho para vocês sobre as reflexões da vida, né? Todo mundo na expectativa para a inauguração desse dia. E hoje a gente vai trazer um assunto bem legal, né? O caminho do meio, né? Eu estou no caminho do meio, gente. 40 anos, né? A gente escolheu esse tema pra gente conversar hoje, que é um tema bem legal. Caminho do meio por quê, né? Teoricamente, a gente tem mais 40 anos, um pouco mais, quando a gente tá no lucro, né? Um pouco mais, um pouco menos. Eu brinco que eu vou viver até os 100, então eu tenho 60, tenho um pouquinho mais. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as questões que envolvem esse momento da vida dos 40 anos, né? Gravidez, carreira, separação, envelhecimento dos pais, os filhos saindo de casa, as rugas aparecendo. Como que a gente lida com tudo isso? O que a gente faz nesse momento da vida onde tem tanto questionamento, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí, o que vocês acham? Nós estamos aqui, inclusive, com a nossa anciã. Total, gente, as crianças aqui do lado, a pensar. Já tá na crise 200? Então, tô 50, né, gente? 50 anos, eu já passei dos 40. Tem um monte de história pra contar aí pra vocês. Mas é engraçado isso de idade, né? Porque eu tenho 40, mas eu não me sinto com 40. E eu me assusto quando eu tenho que falar a minha idade. Eu falo assim, gente, mas eu não me sinto. Acho que a gente pensa um pouco nessa questão lá atrás, né? Da idade, de como que era isso, né? Porque eu não me sinto com 40 anos, né? Apesar Você não se sente neste aspecto idoso, né? Idoso, isso. A idade, né? Eu acho que a ideia da vitalidade, acho que a ideia de produtividade, coisa, de produtividade, né? De um momento gostoso da vida, de poder estar construindo, apesar de todos esses pontos, até né? de reprodução mesmo, né? Sim. Muitas mulheres estão sendo mães com 40 anos. Eu acho que a questão pessoal, então engravido, não engravido, vou pro mercado de trabalho diferente, né? A vida inteira fiz isso, agora vou fazer tal coisa, né? Um questionamento assim. E aí tem um questionamento interno do interno, né? Aquela coisa dentro de casa, né? Então, relacionamento conjugal, caso a pessoa, né, tenha um parceiro, uma parceira, a questão dos filhos, né, que quem já tem filhos, né, aos 40, às vezes são filhos que já cresceram, né? Seu filhote é um filhote pequeno, mas algumas pessoas com 40 já têm filhos de 20. Por exemplo, né? Então tem isso também. Eu né? acho que esse é um ponto importante, né, em relação a essa discussão do caminho do meio, porque é para cada um os 40, né, ou esta mudança, esta idade, tem um significado diferente, né? Porque tem pessoas que com 40 eventualmente estão vivendo o climatério já, né? Tem pessoas que com 40 estão pensando em ter filhos, tem pessoas que com 40 os filhos estão saindo de casa porque tiveram filhos mais jovens, né? Então os filhos estão indo para a faculdade, então as mulheres principalmente estão vivenciando a síndrome do ninho vazio, né? Então acho que para cada um estas mudanças elas ocorrem com determinados aspectos e cada um encara de uma forma também. Sim, né? É muito pessoal, né? Quando eu fiz 40, eu me juntei com amigas da época, né? 40, e fizemos uma festa de 40 anos. Porque era assim, tipo, o momento, fantasia, não sei o que e tal. Aí foi tão engraçado porque a festa foi super legal, todos os amigos lembram até hoje dessa festa. No ano seguinte, falou, pô, vamos fazer festa de novo, né, gente? Aqui deles foi uma meleca. Fizemos festa fantasia no mesmo lugar. Só que 41 já tinha perdido a graça. Vocês conhecem a história da águia? Aquela que vai com montanha, não sei o que. Sim. Vou contar um pouquinho pro pessoal. A águia é um símbolo de transformação. Por volta dos 40 anos, ela tem que tomar uma decisão. Por quê? Os bicos já estão grandes, as garras estão muito grandes que ela não consegue pegar a presa e as penas estão muito engorduradas, pesadas, então ela não consegue mais caçar. Então ela tem que tomar uma decisão nesse momento da vida. Ela tem que subir para o alto da montanha, ela passa por volta de 6 meses lá, onde ela arranca o bico, ela bate na pedra, arranca o bico, arranca as garras e arranca todas as penas e elas nascem novamente.
Isso faz com que a águia ela tenha mais 40 anos de jovialidade. Então ela consegue caçar, ela consegue ter rapidez, ela consegue como uma águia jovem. E eu gosto muito dessa história porque muitas vezes a gente se vê nessa fase da vida com essa necessidade de subir ao alto da montanha para se refazer, né? Para construir um outro caminho e pensar em várias coisas. Então eu gosto bastante dessa história. Então acho que hoje os meus 40 anos, ele é tão gostoso nesse sentido, porque eu me vejo uma águia batendo asas jovem, né? Aproveitando a vida e curtindo esse momento. Então acho que é uma coisa muito bacana. A minha casa, a minha carreira, o meu momento. Então acho que essa sensação de bem-estar, acho que ela vem por conta do momento que a gente sobe no alto da montanha, né? Que a gente se permite passar por essa transformação, que foi o momento que eu me permiti passar, né? Eu acho que isso é legal. E acho que quando a pessoa está passando, né, por essa crise do Zenta, né, é importante fazer como a águia, né, assim, olhar um pouco para dentro, refletir. Acho que esse aspecto da metáfora é interessante, né, que tem a questão reflexiva da águia, né, que ela pode olhar um pouco para dentro, e esse autoconhecimento é muito importante nesses momentos de mudança, como é o caminho do meio. Sim, né? E aí, nessa metáfora que a Sabrina estava falando, né, então tem esse aspecto super positivo e de resguardo, né, da águia, de estar ali, que eu acho que é um pouco do convite que a gente vai fazendo para as pessoas, que é um momento reflexivo e tal. Mas o arrancar, o tirar para voltar a ser jovem, né? Aí, se a gente traz isso para o nosso cotidiano, né? Não necessariamente o voltar a ser jovem, mas talvez trabalhar o que é o ser sábio, né? Nesse momento, porque aí você vai transformando, não arrancando. E ressignificando. É essa palavra. É essa palavra. Que aí, assim, aquela história, vira a página. Não. Sua vida, então, vira a página de um livro que está escrito. Então, eu viro a página de algo que eu já li, que vai compor o que eu vou ler. Isso. Então, não é um virar a página para apagar, mas é um virar a página para dar continuidade à vida. E esse, eu acho que é um aspecto positivo, né? Sim. Mesmo que doloroso para algumas pessoas, e eu acho que quem está ouvindo a gente talvez esteja se identificando com um pedaço da história, outro pedaço da história, mas nessa questão do sofrimento, né? Então, o que é sofrimento para mim, Luciana, para o Léo, para Sabrina, para vocês que estão aí, cada um tem a sua medida. Seu limite, né? Seu limite. E eu acho que não somos nós que vamos dizer o que é bom e o que é ruim. A gente está convidando vocês a olhar para isso, e a gente acaba abrindo aqui um pouco o coração nesse sentido, porque acho que é um pouco da proposta do Sinceramente. Eu só não posso falar muito da minha experiência, né? Porque eu ainda não cheguei. Mas sabe que eu acho que é legal isso, né? Ele tá frisando, eu vou trazer filhote, né? Então, mas veja bem, olha que legal isso que você falou, porque você não tem a experiência dos 40, mas você vive com pessoas que têm essa idade. Comigo, por exemplo, a experiência, né? Aqui é uma bela experiência. Não é? E tem a sua experiência com a idade que você tem, com a sabedoria que você construiu, né? E que eu acho que é um pouco isso, né? E acho que meus pais estão vivenciando, né? Já passaram por essa parte, na verdade. Mas eu tô lidando com o envelhecimento dos meus pais. Exato. Nesse momento, por exemplo. E é interessante a gente pensar, porque a nossa geração, as gerações dos nossos pais, estavam muito acostumados a cuidar dos pais, né? E a nossa geração, nesse tempo moderno, tudo isso, é muito difícil. Como que a gente encaixa? Vamos pensar, eu tenho um filho de 5 anos, né? Carreira e tudo isso. Como que a gente faz, né, para lidar com a questão do envelhecimento? Eu também me assustei, minha mãe vai fazer 70 anos. Eu falei assim, nossa mãe, não parece, né? E como que a gente lida com isso, com essas demandas? Porque querendo ou não, a gente está no auge da produtividade, construindo, cheio de sonhos, e aí de repente a gente se depara com os nossos pais envelhecendo, né? E aí, isso também assusta um pouco, limites, e a gente tem que ressignificar. E limites, agora você falou, tô lembrando de outra coisa, né? Também por já ter caminhado por isso.
limites físicos também, porque não são só os psicológicos ou esses aí desse mundo do sonho, do não sei o que, né, que a gente está abordando. Começam a aparecer. Mas começam a aparecer coisas físicas, né? Pressão sua. Um pezinho a mais, um pezinho de menos. Mas algumas pessoas, no meu caso, por exemplo, dor nas articulações. Pra mim isso é o inferno de Java, né? Mas outras pessoas têm outras questões. Agora eu tenho um limite, eu corri, agora eu não corro mais. Eu fazia, nossa, mas agora eu não faço mais. Ou vai sentindo algumas limitações, né? Esse luto, porque aí eu acho que é um luto nesse momento, né? De algo que eu tive, eu não tenho mais deste jeito, mas eu posso ter de outro. E aí eu acho que é essa a expectativa. E eu acho que é importante, conversando, né, um pouco com vocês aí, que se você estiver passando por esta situação, né, existe a possibilidade de você ressignificar ela. Como a gente está colocando aqui, né, assim, de você dar um caminho, um norte para este momento de uma outra forma. Mas existem as pessoas que às vezes não conseguem, né, que ficam patinando nisso, isso traz um sofrimento, e aí talvez nesse momento precise procurar uma ajuda, né? Sim. Uma ajuda profissional, às vezes até com pessoas que já passaram por isso. Sim. Se abrir, né, Léo? Eu acho que tem essa coisa de eu posso ir com um profissional, mas eu posso dizer para o meu amigo que eu estou vivendo aquilo. Eu posso dizer para o meu companheiro, para a minha companheira que eu estou sentindo aquilo. A proposta é de que a reflexão da águia lá, né, que ela se reserva, a gente pode se reservar para identificar que aquilo está esquisito e eu posso dividir. Quando eu divido, o peso inevitavelmente já fica diferente. Já não é só meu, né? Eu já estou dizendo aqui para o Léo, já estou dizendo aqui para a Sabrina, pronto, eu já dividi. Então isso faz diferença. Para eu poder até ver melhor aquilo que me pertence, né? Com certeza. E eu acho que também tem uma outra questão da autoestima, né? 40 anos, o envelhecer. O que é envelhecer, as rugas? A gente vem numa geração, né, num momento da vida onde se nega a questão do envelhecer, né? Se nega. E aí como que é essa questão da autoestima e do cuidado de uma forma saudável? Né? Como que a gente pode cuidar, mas entendendo que faz parte, né, da vida, as ruguinhas, e que isso é legal, né? Pelo menos eu particularmente acho que isso faz parte da minha experiência de vida, do que eu sou, do que eu me tornei, as minhas ruguinhas. Mas eu acho que o olhar, assim, como que eu posso olhar para essa questão dos 40 anos, do envelhecer? Porque envelhecer, eu acho que é uma reflexão legal pra gente fazer. A gente pensa em envelhecer 60 anos, 70 anos, mas um bebê envelhece, uma criança envelhece, um adolescente envelhece. Envelhecer é transpor um caminho, né? Envelhecer é você passar por fases e a gente não para pensar nisso. A gente pensa em envelhecer 60 anos, terceira idade. Não necessariamente. Talvez para as pessoas até soe estranho, né? Falar dos 40 como envelhecer. Mas é um momento de uma maior reflexão. Exatamente. Né? É um momento de um envelhecimento, como são vários momentos. E eu acho que como tem esse símbolo do 40, né? O caminho do meio, pensando em expectativa de vida, as pessoas vivem em torno dos 80 em média. Então é metade do caminho, eu vivi a metade da vida. Acho que tem um simbolismo. Mas se você olhar o envelhecer como um processo desde que a gente é gerado, né? Sim. Porque mesmo na barriga a gente está envelhecendo, né? Mas mesmo diante de tudo isso, qual que é o meu objetivo? O que eu quero para os próximos 40 anos? Acho que esse é um ponto-chave, né? Quer dizer, independente do que você esteja vivendo com 40 anos, é importante você refletir e poder ressignificar os seus próximos 40 anos, né? Sinceramente, com você ele vem trazer essa proposta para que a gente pare e faça essa reflexão da vida, né? É isso. Venha com a gente.